está impedindo ao espírito desse crescimento, desse retorno. Pode acontecer consequências graves para a mãe, a futura mãe, não é? Aquela que está no processo inicial, para o espírito reencarnante e para aqueles outros envolvidos no processo do aborto, porque isso, perante as leis divinas, é um ato realmente criminoso. Nós sabemos que, como qualquer crime, nós estamos infringindo as leis de Deus de uma maneira grandiosa. Entretanto, o aborto, ele tem um peso ainda maior, porque é um ser indefeso que está sujeito à vontade das outras pessoas que vão decidir ou não pela sua vinda à Terra, pela sua encarnação. Aquele espírito não tem como se agarrar e dizer, não, não faz, porque não, você também vai se prejudicar, além de estar me prejudicando. Ele até grita espiritualmente, né, junto com o espírito ali da mãe, que ele já está ligado, mas ele não tem como ser mais forte naquele momento. Então não deixa de ser um ato covarde. As consequências podem ser na vida atual, na vida futura. Então, uma das consequências que nós trazemos, consequência grave, são as consequências dos transtornos mentais, dos transtornos que são destacados e são acentuados pela obsessão. E as consequências também disto na vida futura, porque nós sabemos dos casos das mulheres que lutam de uma maneira assim muito grande contra, por exemplo, a infertilidade. Quando você comete o aborto, as consequências espirituais são graves, mesmo que você desconheça que aquilo é espiritualmente grave. Até nas leis dos homens, falar que você não sabia que existia uma lei não te desobriga de cumpri-la. Ah, eu não sabia que era proibido matar. Não importa, é proibido matar. Se você não sabia, é um problema seu enquanto cidadão, né? As leis espirituais é a mesma coisa, né? No entanto, a diferença entre a lei humana e a lei divina é que Deus não é cruel, né? Ele não promove um castigo, né? Que é gastar o seu pecado, né? Castigar é isso, né? Gastar o seu pecado. Não, não tem castigo. Você tem o direito de perceber o que está acontecendo, reconhecer a sua responsabilidade, entrar até num processo de arrependimento, e em cima disso vir um sincero desejo de mudar, que é o remorso, e aí se propor a fazer a tarefa da reparação. E para quem praticou ainda, né? Um médico ou um profissional desavisado, também tem a grande responsabilidade de ter sido um instrumento de dissociação energética desse espírito. Todas as pessoas envoltas no processo do abortamento estarão adquirindo dívidas para com a lei de causa e efeito. Mas nós estamos na defesa também da mulher, quando a defendemos contra o aborto. Por quê? Mesmo em caso de estupro, o aborto é crime, porque nós, a partir do Livro dos Espíritos, da orientação dos Espíritos, sabemos que só seria permitido para salvar a vida da mãe. É um caso de morte iminente, em que você tem que decidir. Não há dolo. Você não deseja matar a criança, mas salvar a vida da mãe, que é prioritário. As consequências variam de pessoa para pessoa, de acordo com o seu nível de consciência. As menos conscientes acabam apenas tendo noção parcial do que elas cometeram de errado, e elas realmente não entendem muito bem o que é aquilo que está acontecendo, né? Mas conforme você vai despertando espiritualmente, a percepção do rompimento com as leis de amor se tornam cada vez mais graves, cada vez mais sérias, e, portanto, eu me sinto cada vez mais responsável.
Mesmo porque as consequências psicológicas, os complexos de culpa gerados a esse fato são imensuráveis. O centro espírita é uma bênção, é um local de refazimento, é um local de acolhimento, é um hospital do espírito. É onde você tem a condição de ser recebido, ser atendido, acolhido nas suas mais altas dificuldades. Muitas pessoas, por não entenderem, por não conhecerem esses princípios básicos do processo reencarnatório, por não conhecerem a importância do retorno de um espírito à vida corporal, interrompem a gestação. Praticam o aborto. Às vezes as pessoas se arrependem, na maior parte das vezes se arrependem pelo ato que praticaram. Mas para o espírito também é um trauma, uma situação de impacto. Nem todo espírito terá condições de compreender isso. E se essa pessoa for para um centro espírita, essa que praticou o aborto, ela ouvindo falar de que não se deve fazer isso, ela pode se sentir muito culpada. E é muito comum, quando as pessoas vão nas casas espíritas, não irem por causa disso, né? Mas lá elas recebem a informação. Puxa, mas eu fiz. Depois que elas sabem, mas eu fiz. E quando eu falo eu fiz, não estou falando da mulher, né? Eu estou falando do casal, né? O homem também, nossa, mas eu incentivei, né? E, quer dizer, ou eu não impedi, né? Seja lá o que for. Eu poderia ter impedido. Não, você vai ter, eu crio, sei lá, seja lá o que for que ele fosse falar. Então, nesse primeiro momento, em que a pessoa se conscientiza de que isso foi uma lei que ele não cumpriu ou rompeu com a regra do amor ou com a lei do amor, vamos dizer assim, ele pode entrar até num desespero emocional, num medo muito grande de represálias, porque talvez ele fique achando que Deus é cruel e vingativo. O Espiritismo mostra que a justiça divina, ela é perfeita, ela é magnânima e ela sempre envolve todas as criaturas, porque pecadores, como se dizia antigamente, todos nós somos, ou seja, espíritos necessitados, cheios de faltas, cheios de equívocos. Cada um de nós tem a sua sequela do passado. Então, o mais importante é a gente procurar acolher essa pessoa, né? Não julgar os seus atos. Mesmo porque as consequências psicológicas, os complexos de culpa gerados a esse fato são imensuráveis. Essas mulheres, elas precisam de apoio, elas precisam de tratamento. E principalmente para as mulheres que na época que fizeram o aborto, mesmo que já tivesse alguma formação religiosa e ética, não receberam apoio, estavam se sentindo sozinhas, fizeram um aborto por desespero, elas não podem se culpar, elas precisam se responsabilizar. A culpa condena e imobiliza. A responsabilidade traz a consciência e a mobilização para corrigir o erro. Muita gente não sabe o que está fazendo. Isso é uma das coisas que você não sabia. É grave, mas vamos conversar sobre isso. Acolher e consolar, depois esclarecer. A lei do amor, a lei da reencarnação, é um espírito que é vínculo com seu filho, não sei qual é o vínculo de vocês, seja lá o que for, você esclarece. E aí, em seguida do esclarecimento, você motiva a pessoa a fazer diferente. Ou seja, ela até se propõe, né, a entrar em gestação de novo para receber a entidade que um dia, talvez, ela inadvertidamente interrompeu a entrada na vida física. Já é tempo de respeitarmos os mais fracos, os indefesos, aqueles que não podem pleitear pela própria vida. Uma civilização que não defende os fracos, os oprimidos, os simples, os indefesos, não é digna de ser chamada civilização. Porque não entendemos o sentido da vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? Da onde nós viemos? Qual a finalidade da vida? Para onde vamos? Até quando vamos viver impulsionados pelo materialismo, pelo hedonismo,
prazer pelo prazer, indiferentes à vida. É chegado o momento do nosso compromisso fundamental com a vida. O Espiritismo é essencialmente uma doutrina de consolação. Embora não anua com os crimes da sociedade, com os equívocos e os enganos, oferece a oportunidade da libertação. Quando Jesus esteve diante da mulher surpreendida em adultério, teve o cuidado muito grande de não a condenar. Liberando-a, também não concordou com o adultério. Simplesmente não lhe gerou uma consciência psicológica de culpa. Ora bem, se o indivíduo cometeu o aborto por esta ou por aquela natureza, naturalmente é um motivo próprio e básico para a sua justificação. Nada obstante, havendo incidido no crime de interromper uma vida útil, o indivíduo tem a oportunidade de reabilitar-se. O primeiro passo, diz Allan Kardec com muita propriedade, é o arrependimento. O arrependimento constitui a porta que se abre na direção da renovação interior. Depois é a expiação. Sofremos o efeito do nosso equívoco. E, por fim, a reabilitação. A possibilidade de podermos continuar a vida, dando ensejo a futuras reencarnações. Ademais, se por acaso esse ensejo não se nos depara, o bem que fizermos anula o mal que fizemos. Quantas crianças necessitadas de teto, quantos abandonados, quantos órfãos de pais vivos, quantos que necessitam da vida educativa. Se nós adotarmos emocional, carinhosamente, do ponto de vista espiritual, uma criança e a ajudarmos, estamos reabilitando-nos diante daquela criança cuja existência interrompemos na vida fetal. Então o Espiritismo enseja-nos a oportunidade reparadora, porque não existe delito que não encontre a sua forma de reabilitação. O aborto é crime, sim, mas também é uma porta para o reconhecimento dos valores éticos, para o encontro com a verdade, para a autoconsciência. Se por acaso você se encontra, caro amigo ou amiga telespectador, nessa situação, recomece a vida com alegria. Elimine a culpa, trabalhe, faça o bem e construa um mundo novo. Este é o caminho da verdadeira felicidade. A união da alma ao corpo começa na concepção e se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado a habitar o corpo a ele é ligado por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz.